A Unifavest está entre as melhores universidades privadas do país, conforme a avaliação do Ministério da Educação e do ranking universitário Folha. O tempo não para e estamos sempre prontos para novos desafios. Obrigado por escolher a Unifavest. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à professora Sandra por ter aceito o nosso convite e fazer parte desse primeiro colóquio de Direito e Desenvolvimento Sustentável Unifavest. Para nós é uma honra, em nome do nosso reitor, de nossas pró-reitorias, desejar tudo de bom, que esse evento seja um sucesso e que desse evento nasça grandes eventos, e com o início da nossa turma, agora já em 2021, do nosso mestrado em Direito e Desenvolvimento Sustentável, realmente seja um sucesso. Eu vou passar a palavra para o nosso pró-reitor acadêmico e, em seguida, passo para a professora Viviane, que fará a mediação e passará a palavra também para a nossa coordenadora do curso de Direito. Com a palavra, o nosso pró-reitor. Boa noite a todos. Muito obrigado, professor Renato. Seja bem-vinda, professora Sandra. Aguardamos ansiosamente a sua palestra e, sem dúvida, vai ajudar bastante nossos alunos, nossos professores, nessa nova empreitada que nós estamos empreendendo com o curso de mestrado em Direito e Desenvolvimento Sustentável. Muito obrigado pela presença. Eu passo a palavra para a Viviane, que vai mediar esse evento e passar em seguida também para a professora Carolina. Bom, boa noite a todos. É com uma grande alegria e satisfação que o Centro Universitário Unifacvest apresenta a toda a comunidade o primeiro colóquio do Programa de Mestrado em Direito e Desenvolvimento Sustentável da Unifavest, né? Eu não poderia deixar de registrar que a Unifacvest segue a agenda dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as conhecidas ODS, né? Com o objetivo de promover a inclusão de sujeitos com igualdade de condições, de promover o desenvolvimento regional e sustentado, onde quer que esteja, seja pelos seus campi, seja pelos polos EAD que se encontram espalhados pelo Brasil. Por essa razão, a fala dessa noite é extremamente importante e imprescindível, pois ela vem de encontro com as necessidades globais e com aquilo que a Universidade Unifacvest vem desenvolvendo ao longo desses anos. Então, aproveitando que a professora coordenadora do curso de Direito, professora Caroline, ingressou na sala, eu deixo a palavra, então, a ela que faça a sua fala. Boa noite a todos os participantes do primeiro colóquio de Direito e Desenvolvimento Sustentável, Paradoxo da Inclusão Social e o Desenvolvimento Regional. Hoje é um momento muito especial, muito significativo, pois o Centro Universitário Unifavest dá início a mais um curso de mestrado. Hoje, nós iniciamos as atividades do mestrado profissional de Direito e Desenvolvimento Sustentável, um curso que vai ter um corpo docente extremamente qualificado, com reconhecimento nacional e internacional, com uma temática bastante interessante para a formação acadêmica, porque vai proporcionar um estudo abrangente relacionando a questão do desenvolvimento regional e a inclusão social. É momento de enaltecer a iniciativa do Centro Universitário Unifavest por promover mais esta oportunidade
aos seus egressos e também à comunidade acadêmica. É com grande alegria que recebi a informação que vários de nossos egressos, né, vários egressos do curso de Direito da Unifavest, estão retornando à nossa instituição para dar continuidade à sua formação acadêmica. Quero desejar um bom retorno a todos vocês, que tenham sucesso nessa nova etapa, assim como também desejo boas-vindas àqueles que ainda não faziam parte do Centro Universitário Favest, mas que de agora em diante também passarão a fazer parte. Passo a palavra ao professor Leonardo Rabelo, que é o nosso coordenador do programa de pós-graduação Minter e Dinter da UVA e Unifacvest, para que faça suas considerações. É um prazer estar presente nesse evento da Unifavest, que é o primeiro evento de lançamento do mestrado profissional em Direito e Desenvolvimento Sustentável. Eu gostaria de saudar todos que estão presentes, na pessoa do professor Renato Rodrigues, pró-reitor de pós-graduação, um querido amigo. Algumas pessoas já são conhecidas, né? A professora Carolina, a professora Viviane, o professor Ricardo. Esses são os que aparecem aqui na minha tela, e eu acho que o professor Felipe aparece aqui embaixo. Também, deixar um abraço. E também agradecer a presença da professora Sandra Martins, que eu não tenho como não fazer, todas as minhas apresentações são pessoais, não tenho como não fazer. Eu tenho dificuldade enorme de fazer uma apresentação institucional. Então, eu conheci a professora Sandra, talvez ela não lembre, coordenando um grupo de trabalho do Comped em Goiânia, se eu não me engano foi esse. E nós estávamos juntos na mesa coordenando, e fiquei já bastante impressionado. Depois, curioso que sou, fui investigar quem era aquela moça, né? Porque os acadêmicos stalkeiam de uma forma diferente, né? A gente vai direto no Lattes para ver com quem a gente estava conversando. E fiquei muito impressionado. A professora Sandra hoje está ranqueada entre as grandes pesquisadoras do Brasil e domina esse tema de desenvolvimento sustentável com maestria. É uma pessoa que precisava ficar associada a esse projeto e a esse programa. Não tinha como não, né? Gaúcha, né? Eu sei que os gaúchos gostam que lembre disso. E tão perto. Eu acho que era um namoro que não podia não acontecer. O projeto, ele foi... Claro, a professora Sandra vai falar sobre isso tudo, mas ele é como se fosse um filhote ou uma decorrência do nosso programa de pós-graduação de mestrado e doutorado interinstitucional da Universidade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro e da Unifavest, que já completou o seu segundo ano, já está entrando em fase de conclusão, e é natural depois da formação de mão de obra, é natural esse caminho. Não é natural ser tão rápido, mas a Unifavest tem o seu ritmo próprio, ela é ao mesmo tempo que muito conectada com a qualidade de tudo que faz, ela é mais rápida do que a média nas suas realizações, né, no seu crescimento. Então, é um prazer estar hoje aqui, apresentando a professora Sandra e no meio de tantas pessoas já queridas, desejando toda sorte, porque esse programa tem tudo para ser um grande programa, né? A Serra Catarinense precisava disso, de um programa com a sua identificação, com as suas necessidades sendo atendidas, pesquisadas, seus problemas sendo resolvidos, suas problemáticas suas hipóteses sendo descobertas. Era uma necessidade, né? E a CAPES percebeu. E autorizou o programa. Eu vi o relatório, é um relatório sem ressalvas, ou seja, do jeito que ele foi proposto, a CAPES considerou ele perfeito, e eu venho brindar esse momento, que eu acho que é como se fosse uma festa, né? A abertura de um programa é uma festa. E eu acho que ninguém melhor hoje no Brasil para brilhantar essa festa
do que a professora Sandra Martini. Então, em nome da Universidade Viegas de Almeida, do programa de mestrado e doutorado interinstitucional, em meu nome, pessoalmente, que já criei um laço com todos, venho desejar um excelente evento e brindar esse início, que vai ser um início, com certeza, de muito sucesso. Obrigado, professora Juliana. Muito obrigada, professor Leonardo. Então, portanto, o tema que será ministrado com grande maestria nessa noite pela professora Sandra Martini será Paradoxo da Inclusão Social e o Desenvolvimento Regional. A professora Sandra Martini, como bem disse o nosso professor Leonardo, ela é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 2. Ela possui doutoramento em Evolução do Sistema Jurídico e Novo Direito pela LES Itália, e pós-doutora em Direito em Roma e em Políticas Públicas em Salerno, Itália. Ela é avaliadora do INEP, MEC, é parecerista ad hoc do CNPq e da CAPES. Ela é membro da Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário. E é bom lembrar que ela recebeu recentemente o reconhecimento como mulher protagonista da ciência social pelo projeto Open Box da ciência. Professora Sandra, é uma grande honra tê-la aqui conosco, mesmo que não presencialmente. Entretanto, sinta-se muito acolhida e virtualmente abraçada pela nossa instituição, né, a nossa família Unifacvest. Tenho certeza que oportunidades não faltarão, né, para que nós nos encontremos presencialmente. Então, só alguns recados protocolares, né, para o bom andamento dos trabalhos, eu peço a todos a gentileza que mantenham seus microfones desligados, né. Ao final da palestra da nossa palestrante, abriremos para perguntas, as quais poderão ser escritas pelo chat, e eu faço a mediação, né, direto à professora Sandra. É um ótimo evento a todos. Professora Sandra, a palavra é sua. Muito obrigada pela grande consideração e pela possibilidade de ingressar numa família, não? Gostei muito, Viviane, dessa expressão que tu falaste, não, desta grande família, porque é na família em que a gente consegue ver o outro como irmão, e é somente na família que nós temos a primeira relação de reconhecimento, como vai dizer Honneth, não? Nós temos 3 grandes formas de reconhecimento. A primeira é o amor, a segunda o direito, e a terceira a solidariedade ou a estima, não? Então, achei muito bonito quando tu te reconheces e me permite entrar neste lugar, neste centro universitário, não? Então, minha gratidão, agradeço muito. Não posso deixar de começar também agradecendo o nosso querido professor responsável por tudo isso, não? Que é quem me colocou nesta família, querido Leonardo Raber, muito obrigada pela confiança, e também agradecer ao professor Renato, e dizer para vocês que eu fiz de tudo para que fossem outros palestrantes. Eu propus para o professor Renato, propus para o professor Leonardo, que a gente fizesse uma fala com um palestrante internacional, com alguém que conhecesse muito do tema, e não teve jeito, eu não consegui convencê-los. Então, vocês vão ter que se contentar comigo. Mas, como dizia Luhmann, a gente aprende muito mais com a frustração de expectativas do que com a satisfação de expectativas. Espero só não frustrar muito, 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 porque este é o primeiro de certamente muitos colóquios, de muitas pesquisas, de muitas boas perguntas. O mundo é movido não por respostas, mas por perguntas, não? E daquilo que eu vi do projeto, daquilo que eu tenho acompanhado a instituição e de todos os históricos que eu li e vi, eu não tenho a menor dúvida de que essa instituição está muito bem preparada para receber um mestrado dessa envergadura. Agradeço muito as boas-vindas do professor Roberto, muito obrigada, da professora Caroline, a responsabilidade de coordenar um curso de graduação em Direito, neste momento,
não é uma atividade fácil, porque até pouquíssimo tempo atrás, a gente achava que o direito era igual à lei. Portanto, tu aplica a lei, tu faz justiça e tu resolveu tudo. Hoje, os alunos e os operadores do direito, eles lidam com questões limites. Como se chama? Um professor italiano que está na corte dos Estados Unidos, Guido Calabrese, ele vai dizer que nós vivemos de escolhas trágicas. E eu sempre dava esse exemplo, Caroline, dizendo para os meus alunos, que não o futuro jurista não será aquele que vai decidir aquela velha colocação, se a árvore que nasce na divisa, numa fronteira, de quem são os frutos que vão para o outro lado. Hoje, os operadores do direito têm que decidir quem tem vaga na UTI. Eu tenho um único leito na UTI e eu tenho um idoso de 100 anos e uma criança de 1 hora. Quem tem direito a esta vaga? A criança que tem primazia. Atenção, mas nós temos o Estatuto do Idoso também. Quer dizer, nós vivemos, portanto, uma inflação de direitos, uma promulgação de leis, de cartas, de tratados, e nós, exatamente por isso, precisamos que os nossos alunos, os nossos futuros alunos, os nossos egressos, portanto, prioritariamente, tenham uma formação que ultrapasse o mundo quadradinho fechado do direito. Aquela ideia que direito é igual à justiça não serve mais. Até porque, se o direito é igual à justiça, e se justiça é dar a cada um que é seu, nós continuamos dando aos pobres a pobreza e aos ricos a riqueza. Quer dizer, o momento que nós vivemos é outro. A exigência que nós temos de alguém que, entre aspas, opera o direito é muito maior. Então, parabéns pela tua função e espero que, de algum modo, o curso de mestrado possa contribuir com essas reflexões que vocês fazem na graduação, porque não tem nenhum sentido pensarmos em mestrado sem envolver a graduação, sem envolver a pesquisa. E o que é a pesquisa? A pesquisa é algo que te motiva a acordar às 4 horas da manhã e escrever alguma coisa, ou digitar. Eu ainda sou da época do escrever, eu ainda escrevi a minha fala de hoje, mas já baguncei um pouco a fala. Então, a pesquisa é um ato de amor, é aquela coisa que te dá um arrepio no corpo, é aquela coisa que te dá um pavor, mas o pavor não é o medo de não perguntar, é um pavor, é uma necessidade de conhecer. Então, como disse a professora Viviane, quando ela fala dos objetivos do desenvolvimento sustentável, gente, nós viemos falando disso há muito tempo, nós precisamos agora efetivar. E eu não tenho a menor dúvida de que este curso de mestrado vai auxiliar nesta reflexão. Me alonguei um pouco neste agradecimento inicial, mas eu gostaria de dizer que eu pensei em fazer uma fala dividida em alguns aspectos. Primeiro, eu gostaria de falar do paradoxo da inclusão e exclusão. E também não posso deixar de falar da missão da instituição, porque a missão que eu vi escrita na página, que eu vi escrita nos projetos, é a missão que nós, professores, alunos e egressos, devemos contribuir. Então, uma instituição que tem uma missão de educar, produzir, disseminar o conhecimento universal, contribuindo para o desenvolvimento humano, a democracia, a cidadania, formando o estudante para a vida. Até que ponto nós formamos os estudantes para a vida? Até que ponto um mestrado poderá contribuir para que os nossos alunos façam a diferença no mundo indiferente? Não é por nada que o professor Renato, junto com o professor Leonardo, escolheram professores neste programa que tenham a capacidade de entender o que é a vida e entender que não basta ser humano para ter humanidade, é muito maior do que isso. Então, na primeira parte da minha fala, eu gostaria de falar um pouco sobre a ideia de local e global,
o conceito, uma reflexão de inclusão e exclusão, ideia de desenvolvimento e evolução, e uma rápida ideia de reforma. Eu fiquei pensando no que a gente poderia, o que eu poderia trazer para as nossas reflexões. Eu vou tentar falar 15, 20 minutos e depois a gente abre para questionamentos, porque aí fica mais fácil a conversa. Mas como introdução, eu gostaria de dizer que eu entendo que o desenvolvimento regional é uma grande emergência, se apresenta como uma grande emergência em períodos pandêmicos. E o que eu vou tentar demonstrar na minha fala é neste caminho, entendendo que o desenvolvimento sustentável é a emergência que nós temos. Quando a Viviane recorda os 17 objetivos do milênio, nós vamos ver que está tudo lá, não? Se a gente pensar que David Hume, lá 1600 e picos, não? Este importante e atual filósofo escocês dizia: leis sobre a função social da propriedade da terra já encheram prateleiras. Nós precisamos fazer com que a função social exista. Se a gente pegar os objetivos, nós vamos ver de que modo um direito está engatado no outro. Quer dizer, e se eu pegar, por exemplo, o direito à saúde, que é um direito que eu trabalho muito, nós vamos ver de que modo a cidadania a saúde é ponte para a cidadania. E a saúde é um bem da própria comunidade. Ou seja, eu não posso entender a saúde como, já nos diz a Organização Mundial da Saúde, mera ausência de doença. É um completo bem-estar físico, social e moral. Portanto, e psíquico também, não? Portanto, quando eu falo em saúde, eu envolvo todos estes objetivos, não? Então, como eu coloquei para vocês, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, eu não posso deixar de tratar um pouco destes aspectos que envolvem a minha fala. Pode passar para a próxima lâmina. Pode passar, tu já falaste? Bom, quando a gente fala em local e global, não? Quando eu falo em desenvolvimento sustentável, eu não posso deixar de entender que no nosso projeto de mestrado, eu tenho diversas instituições locais, mas eu estou vinculado a instituições globais. Viviane, eu não sei se tu pode passar o próximo, porque aparecem todas as instituições... Não. Aqui, sim. Bom, pode voltar, perdoe-me. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que quando eu falo em um desenvolvimento regional ou local, eu não estou deixando de reconhecer que esta é uma sociedade única, é uma sociedade onde as fronteiras políticas e geográficas têm uma importância menor. Por isso, quando eu penso na construção de um mestrado que vai tratar de desenvolvimento sustentável, eu não posso esquecer do meu lugar no mundo, aonde eu estou. Eu estou num determinado lugar, mas eu tenho que ter uma conexão. Não é por nada que hoje, mais do que globalização, nós falamos em localização. Ou seja, eu sou a Sandra Regina Martini, que nasceu em Progresso, uma cidade do Rio Grande do Sul, de 7.000 habitantes. E somente me reconhecendo como alguém que vem de uma pequena cidade é que eu posso me relacionar com o mundo. Mário Quintana, nosso querido poeta gaúcho, ele dizia sempre da necessidade do retorno à terra natal. Quer dizer, o que é a terra natal? Natal é presente. Por sinal, a gente já está no Natal e nem se deu conta, de tantos afazeres que nós tivemos. Bom, então, a relação entre local e global será amplamente discutida neste projeto de mestrado. Por que eu me permiti colocar algumas instituições?
não estão todas as instituições da qual nós fazemos parte. Mas eu quero demonstrar que, assim como o mestrado vai se relacionar com a Universidade do Estado de Santa Catarina, nós vamos nos relacionar também com universidades internacionais. Ou seja, o processo de pesquisa, ele envolverá sempre outras instituições, não sempre a ideia de redes. Hoje, nós não podemos mais definir a sociedade como um conjunto de indivíduos que agem e interagem. A sociedade atual é uma malha de comunicações, é uma rede de comunicações. E é nesse lugar, prezados egressos, prezados futuros alunos, que nós pretendemos construir um projeto que valorize o local, mas que tenha foco nas mudanças globais. E por que eu digo isso? Porque hoje nós vivemos conflitos muito grandes entre o governo central e os governos estaduais, entre municípios no Brasil inteiro, e a começar pelo Rio Grande do Sul. Nós tivemos municípios que, quando iniciou a pandemia, lá em março, colocaram barreiras nos acessos das suas cidades. Colocaram pneus, colocaram pedras, não permitiam que outras pessoas entrassem. Como se o vírus não tivesse a capacidade de ultrapassar pneus, pedras, de ultrapassar fronteiras, não? Então, nós vivemos um grande conflito entre definições de um governo central, que muitas vezes nos dá uma mensagem também paradoxal: use máscaras, mas eu não uso; lave as mãos, mas uma tribo indígena do Mato Grosso do Sul ou de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, não tem água para lavar as mãos, não tem água para lavar as mãos. Nós utilizamos a expressão fique em casa, que foi muito importante, não saia de casa, fique em casa, mas alguns políticos acabaram saindo e fazendo tumultos. Neste momento, eu estou em Córdoba, na Argentina, e vocês devem ter acompanhado o que aconteceu ontem em Buenos Aires, a partir da morte de Maradona. Buenos Aires entrou como se estivesse num estado de guerra. O Estado foi atacado, a casa de governo foi atacada, o presidente, goste ou não do presidente, e a vice-presidente estavam em insegurança. Um cidadão morto perdeu a sua segurança. Vejam bem, para a área do direito, o quanto nós temos que pensar não somente na proteção dos vivos, mas na proteção dos mortos. Por que eu digo isso? Porque o direito, ele é essencial na nossa vida. Todas as nossas relações passam também por uma opacidade desse direito, ou seja, o direito está presente. Então, em épocas de pandemia, me parece que a grande emergência é o local, é o regional, é o lugar onde nós estamos, é a nossa comunidade, que é um pouco a ideia de família que a Viviane trouxe, não? Me parece também que a forma que nós temos de desenvolvimento é uma forma que traz à tona muito mais as fragilidades, não, do que as grandes potencialidades das comunidades. Na medida em que programas e políticos são definidos de cima para baixo, não são discutidos com a comunidade, com a cidadania, são programas impostos. E é por isso que nós temos uma certa dificuldade. O que entra em jogo, então, não é a autonomia dos governos centrais ou regionais, mas sim a sua forma de atuação. E atenção, futuros mestrados, candidatos, pensem nos seus projetos. O nosso problema não é uma boa ou uma má política, mas sim a forma que elas nos fazem atuar. Então, quando eu penso num trabalho de conclusão, já estou pensando no trabalho de conclusão de um aluno do nosso mestrado, ele terá que me dar um produto me demonstrando como a nossa região é capaz de produzir a diferença. E aqui eu não preciso falar de um projeto grandioso, eu tenho que falar de um projeto que promova a inclusão sem gerar uma nova exclusão. Nós já vamos falar sobre isso. As reformas produzidas
para o desenvolvimento regional acabam fragilizando algumas regiões porque não tem um cunho republicano. A unidade do território nacional se transformou numa proposta de centralização autoritária. A ideia básica de um processo de democratização é o Estado perto do cidadão. Passa por sérias transformações. Hoje temos uma competição entre regiões, entre municípios, entre estados. Temos, com isso, os serviços vitais de saúde, de educação, de bem viver, de emprego, muito abalados e fragilizados. É importante fixar um equilíbrio balançado entre responsabilidade das autonomias e responsabilidade do Estado. É necessário corrigir a sobreposição de poderes e competências para com a atual explosão legislativa. A reforma, até então, pouco considerava os saberes das regiões, as possibilidades que as regiões têm de combater os problemas econômicos, sociais, políticos, de saúde e fazer uma verdadeira promoção do território através de uma prima pobre que vem do interior, chamada fraternidade. A fraternidade que ficou escondida nas masmorras da Revolução Francesa precisa retornar. Atenção, aqui é oportuno entender a fraternidade como desveladora de paradoxos. Não é a ideia de que todos somos bonzinhos e vamos para o céu. Não, a ideia de que as relações global, local e comunidade devem rediscutir algumas coisas que nós esquecemos. A amizade, o pacto entre iguais, o direito jurado conjuntamente, um direito que rompe com as barreiras. Então, quando nós falamos em local e global, nós estamos dando essa dimensão. A sociedade atual é uma sociedade muito mais ampla do que aquela que nós conseguimos ver. As nossas relações e inter-relações ultrapassam as fronteiras. Porém, nem sempre temos políticas que nos permitem ir adiante. Quando nós pensamos em um desenvolvimento sustentável, nós estamos pensando nessa conexão entre local e global. Eu pediria para a Viviane só retornar a primeira lâmina e depois voltar para a seguinte. Nós temos, e aqui vocês podem, imagino que podem ver com este mapa, pontuado várias instituições locais com quem o nosso centro universitário tem acordo de colaboração. Nós temos outros acordos que estão sendo encaminhados, por exemplo, com a Universidade Blas Pascal na Argentina, que é um projeto que nós ainda vamos discutir sobre isso, porque aqui existe uma cátedra Unesco em segurança humana e desenvolvimento regional. E para nós é muito importante termos o aval da Unesco. Viviane, por favor, pode passar a próxima lâmina? Aqui mostra um pouco de outros convênios, demonstrando, esses slides foram feitos pela minha maravilhosa bolsista Moara, a conexão entre os mundos, quer dizer, vocês pensem nessa caixinha de montagem, nessas duas figuras de montagem, onde é que os projetos de pesquisa de vocês vão enquadrar? Porque nós, professores, precisamos também trabalhar de que modo encaixar as nossas perguntas. E vocês vão ver, nós encaixamos num lugarzinho, mas nós temos outros abertos. Estas são as nossas perguntas de pesquisa. Pode passar, Viviane. Um outro ponto que eu gostaria muito de falar é a ideia de inclusão e exclusão. Não? E os paradoxos que nós temos na nossa sociedade. Primeiro, nós vivemos uma sociedade de inclusão universal. Nós nunca fomos tão incluídos como somos hoje. Nós nunca tivemos tantos direitos quantos temos hoje.
Pensem em Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, quando escreve Era dos Direitos, ele dizia: nós temos os direitos civis, nós queremos os políticos, nós queremos os sociais, não? É como se fosse uma evolução. Mas quando eu consigo os direitos sociais, eu não deixo de lutar pelos direitos civis ou pelos direitos políticos. Aí eu vou para direito de primeira, segunda, terceira dimensão. E aqui volta Rudolf von Ehring, que vai dizer: o direito é a luta pelo direito. Modernamente, alguns outros autores vêm trabalhando, como, por exemplo, Niklas Luhmann, Amartya Sen, Dworkin, John Rawls, com sua teoria da justiça, e um elenco grande de autores sobre essa ideia do paradoxo da inclusão e exclusão. Ora, nós nunca tivemos tantos direitos quantos nós temos hoje. Exatamente por isso, eu nunca fui tão excluída quanto eu sou hoje. Porque quando eu não tinha o direito à saúde pública gratuita e ainda por cima de boa qualidade, eu não era excluído deste direito, não? E talvez alguns dos professores mais velhos lembrem ainda daquela carteirinha do INPS amarela, não? E do INAMPS que a gente tinha. Era uma questão de status, não? Então, hoje, a partir da Constituição de 88, todos nós temos direito à saúde. A pergunta é: temos de verdade direito? Mais do que isso, que direito tem o direito a dizer o que é direito. E quando o direito diz um direito, quais os fundamentos para isso? E aqui vem uma pergunta fundante do nosso mestrado. Quais são os fundamentos de uma decisão do tipo jurídica? Porque, gente, todos nós sabemos que aquela ideia de que a justiça é neutra, que o juiz é neutro, que o professor é neutro, que o pai e a mãe são neutros, é mentira deslavada. É mentira deslavada. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Eu só posso decidir a partir daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito. O direito atual é um direito positivado, portanto, é um direito fruto de uma decisão. Uma decisão tomada sempre poderia ser diferente da que foi tomada. A questão é saber por que um determinado magistrado decide por aqui e outro decide por aí. Nós não podemos esquecer que o direito opera num presente sobre questões passadas, mas estabelece vínculos com o futuro. E é nesta passagem, neste vínculo com o futuro, que o direito pode ser um agente de transformação social. Então, quando nós analisamos estas fotos, nós vemos que nós nunca tivemos tantos direitos. Nós temos direito a tudo, mas esse ter direito aos direitos, ele acaba gerando uma exclusão e não uma inclusão. Por exemplo, um tema que pode ser muito debatido no nosso curso é a questão dos presídios. Não? Por que muitas vezes os diretores de presídios, especialmente no final do ano, apresentam: neste ano eu alfabetizei tantas pessoas? A pergunta é: eu preciso cometer um crime para ser alfabetizado? Eu tenho hoje uma menina que é minha colega, a Janaína Sturza, que em 2001 fez uma monografia de um curso de especialização, onde ela comparou a vida de um grupo de pessoas que estavam no presídio e pessoas que estavam fora do presídio. E ela queria saber quem tinha mais acesso ao serviço odontológico. E, obviamente, nós pegamos uma categoria, e não vou explicar aqui a pesquisa, mas o resultado é: as pessoas que estão dentro do presídio têm mais acesso ao dentista do que as pessoas que estão fora. De novo a pergunta: eu preciso cometer um crime para ter acesso ao direito à saúde? Entende? Tem pessoas que nunca leram um romance, vão ler um romance depois que entram no presídio. É claro que o primeiro livro que qualquer apenado nos solicita é um Código Penal. E aí, quando a gente faz uma visita com os alunos, sempre tem alguém lá que diz:
doutora, eu sou o artigo tal, o que a senhora pode fazer para me tirar daqui? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós, quando decidimos, fazemos escolhas, e essas escolhas poderiam sempre ser diferentes das que foram feitas. Portanto, o direito não opera com a certeza e com a segurança. O direito opera com o risco, e o risco é oportuno, porque ele me permite planejar futuros. Ele é diferente do perigo. Com relação ao perigo, eu nada posso fazer. Ele vai acontecer e pronto. Mas o risco, ele pode ser prevenido. Ou nós não poderíamos prevenir todas essas catástrofes, entre aspas, naturais que acontecem pelo mundo, pelo Brasil e em todos os lugares. Será que nós não podemos prevenir as queimadas do nosso Pantanal ou as queimadas aqui na Serra de Córdoba? Será que não podemos? Claro que podemos. A pergunta é, podemos fazer tudo o que fazemos? Podemos matar? Não podemos, mas matamos. E aqui entra todo o foco do nosso mestrado no desenvolvimento dessas regiões. Quando eu tenho essa foto, que eu acho que todo mundo já viu, não, porque ela é chocante, ela me mostra uma realidade onde as pessoas não só podem lavar as mãos, mas podem tomar banhos nas suas piscinas, ao lado de alguém que fica 15, 20 horas sem água durante o dia. Então, no nosso mestrado, a ideia não é esconder o paradoxo, é desvelar paradoxos. Isto é, nós sabemos que todos têm direito. A pergunta é, todos têm direito mesmo? Podemos seguir com a próxima lâmina? Professor Renato, mais 5 minutinhos e eu encerro. A questão das reformas. Sempre que a gente fala em inclusão e exclusão, a gente pensa nas reformas. E as reformas que nós temos tido, né, professor, em educação, então não dá nem para falar. Nós reformamos, nós não construímos, nós vamos destruindo. Por que isso? Porque nós nunca reformamos os reformadores. Se nós analisamos o nosso sistema da política, nós vamos ver que propostas de reformas estão cheias. Então, o que nós temos hoje na nossa sociedade? Um setor está em crise. O que nós propomos? Reforma. Como nós não conseguimos reformar os reformadores, nós propomos uma nova lei. Essa lei não pega, nós caímos de novo na crise e nós propomos de novo uma reforma. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, valorizar o local e o global, como podemos construir a partir da nossa história, a partir das nossas vivências, a partir da nossa relação e discussão com a comunidade. Então, o desafio que nós temos hoje é como nos reinventarmos, valorizando o local com vínculo no global. Pode passar, Viviane? Uma outra questão que é fundante para o nosso mestrado, a ideia de desenvolvimento. O desenvolvimento é diferente de evolução. Evolução, a sociedade, por exemplo, está em evolução. A evolução é um processo do qual eu não consigo controlar, não? A evolução diz respeito... Bom, eu não posso controlar o que vai acontecer com uma decisão judicial. Eu não posso controlar o que vai acontecer neste pós-eleição. Eu não posso controlar o que vai acontecer neste pós-pandemia. Bom, mas então eu vivo numa incerteza, numa terra rasa? Não. Eu posso pensar num desenvolvimento. Desenvolvimento diz respeito a políticas e programas que podem ser implementados para reduzir as desigualdades, para reduzir a exclusão social, sem criar novas exclusões. É claro que nesta sociedade, vocês vejam as nossas linhas de pesquisa, áreas de concentração, nesta sociedade, cada vez que eu reduzo um problema, ao reduzir a complexidade, eu incremento a complexidade, ou seja,
Cada vez que eu resolvo um problema, ao resolver um problema, eu crio um novo problema. Quando eu digo, as mulheres precisam ter direitos iguais aos homens, eu tenho que criar uma delegacia da mulher, certo? Resolvi o problema? Não, eu incrementei o problema, porque agora eu quero que a delegada seja mulher, eu quero que os agentes sejam mulheres. Eu não quero mais, pelo menos no Rio Grande do Sul era assim, que aquele Fuca preto e branco da Polícia Civil, não, seja preto e branco. Eu quero que ele seja rosa, pink e, se possível, com bancos tigrados. Ou seja, quando eu falo, brincadeira, obviamente, quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando em programas dos quais eu posso projetar. Não significa que eles darão certo. Significa que, se eu tenho uma boa base de estudos, eu posso programar alguma coisa. E é por isso que nas nossas duas grandes linhas, inclusão social e meio ambiente sustentável, algumas pessoas poderiam dizer, onde é que estão os indivíduos? Ora, quando eu falo de sociedade, eu estou falando dos indivíduos. E eu estou falando dos indivíduos dentro de uma perspectiva com o outro. Assim como fez Hegel, assim como fez Mead, assim como faz tão bem Honneth no seu livro Teoria do Reconhecimento. E assim como faz, para mim, surpreendentemente bem, Elídio Resta, quando trata do direito fraterno, não? Ou seja, eu tenho que retomar aquele conceito de Rudolf von Ehring, a sociedade sou eu no outro. Quer dizer, esta é a sociedade da autorresponsabilização. Por que é importante usar máscara? Porque a máscara me protege e protege o outro também. Quando a gente fala em máscara, nós vamos ver que na antiguidade, alguns autores diziam que ela é a síntese dialética entre dissimulação e simulação. Hoje, nós precisamos usar a máscara para nos proteger e, sobretudo, para proteger o outro. Então, na nossa primeira linha de pesquisa, Inclusão Social e Meio Ambiente Sustentável, nós vamos discutir a partir desta ideia do paradoxo. Eu incluo, não, e ao mesmo tempo eu excluo. Como evitar esse paradoxo? Como desvelar o paradoxo? Desvelar o paradoxo significa tirar a sujeira de debaixo do tapete e discutir. Por que deste modo? Na segunda linha, planejamento regional e economia sustentável. Ora, se eu estou dizendo que o desenvolvimento é alguma coisa que eu posso programar, não, e planejar, eu tenho que saber como eu vou planejar. E vejam, o foco é sempre em economia sustentável. Se na primeira linha nós vamos ter autores como Dworkin, Habermas, Luhmann, Honneth, Walter Benjamin, Elídio Resta discutindo esta nova proposta do direito fraterno, de novo, não é um direito bonzinho, não, é um direito que tenta entender a fraternidade como desveladora de paradoxos. Na segunda linha de pesquisa, nós vamos ter, além dos autores tradicionais na área do planejamento, nós vamos ter autores como Amartya Sen, nós vamos ter autores como Ricardo Petrella, que trabalha muito com a água, nós vamos ter como parceiro deste mestrado o querido professor Luigi Ferraioli, que trabalha tanto com a ideia de uma constituição da terra. Por que falar de uma constituição que também fala Elídio Resta? Então, ele está trabalhando muito com a ideia de uma constituição para a terra, e não para estados nacionais. A nossa área de concentração, desenvolvimento economicamente planejado, socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável. Nenhuma dissertação, nenhum trabalho poderá fugir disto. Por que isso? Este aprisionamento é uma libertação. Nós teremos que ter bons projetos de pesquisa, bons produtos, para que, de fato, tenham impacto. Este projeto foi completamente aprovado pela CAPES, sem nenhuma observação, exatamente porque a instituição tem uma história que nos mostra que é possível desenvolver este projeto. Então, quando nós falamos
no nosso futuro mestrado, é um mestrado profissional que tem o mesmo valor ou um valor maior do que o mestrado acadêmico, porque além de conhecer teorias, nós temos que conhecer a parte prática, a parte empírica, e ninguém é bom pesquisador se não colocar os pés no barro. Pesquisa é desenvolver projetos a partir dos conflitos sociais e propor soluções. Estas soluções se tornarão problemas que remeterão a novos problemas. Problemas aqui no sentido positivo e não no sentido negativo. Eu acho que tem mais uma lâmina, Viviane. E aqui eu gostaria que vocês me ajudassem a refletir sobre essa nossa balança. Vejam como ela está. É uma balança que não está pintada, é uma balança que não está fechada, não. É uma balança que nos permite pensar numa obra de arte. Como é que Walter Benjamin vai dizer? Como é que eu reconheço uma obra de arte? Pela crítica que eu faço à obra de arte. A obra de arte só é uma obra de arte porque tem uma crítica a partir dela. Os nossos fundamentos estão todos vinculados na ideia de que a humanidade é humana ou desumana na própria humanidade. Transformar este mundo é possível através dos nossos atos, das nossas ações. Nós, do sistema da ciência, da academia, temos que levar isto a sério e construir projetos que possam transformar, primeiro a nós mesmos como pesquisadores e depois a comunidade na qual nós estamos inseridos. Todos os professores do programa estão dispostos a aprender, a observarem a partir do seu território do olhar, a partir dos seus autores. Cada um dos professores vinculados a este programa subiram nos ombros de algum gigante. Os nossos gigantes são os autores que nós vamos trabalhar. Então, é um mestrado muito fundado teoricamente, assim como na parte empírica. É como um músico. Um músico, quando vai tocar num bar, ele tem um repertório. Nós, professores, precisamos ter o nosso repertório de autores. Para quê? Para responder uma pergunta muito simples. Que direito tem o direito a dizer o que é direito? E quando o direito diz um direito, quais os fundamentos? Muito obrigada. Bom, então, muito obrigada à professora Sandra. Gostaríamos de prestar nosso agradecimento, né, pela magnífica fala. Gostaria de verificar se alguém tem algum questionamento, né? Agora a gente abre para perguntas. Professora Sandra, queria só fazer um comentário. Uma outra característica desse mestrado que se inicia é a possibilidade de vários profissionais de várias formações estarem participando, não apenas os operadores do direito, né? Porque eu entendo que, por exemplo, um economista, um administrador, até um contador, tem muito a contribuir nesse debate, né? Porque ele tem um conhecimento, digamos, da economia, e isso pode proporcionar até um outro olhar do direito sobre o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local, né? Professor, plenamente de acordo, muito obrigada por ter recordado disso. Eu lá no início falei da transdisciplina e meu objetivo era dizer, bom, nós esperamos alunos de outros cursos, não? Até porque, o que nós temos hoje? Hoje nós temos uma sociedade diferenciada funcionalmente, cada sistema social tem a sua função específica, e o direito acaba decidindo sobre questões que ele não tem o menor conhecimento. Então, se eu quero falar em desenvolvimento sustentável, eu preciso de um biólogo, eu preciso de um economista, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de alguém da área das ciências contábeis. Se eu quero falar de inclusão social, eu preciso de educadores, eu preciso de professoras, de pedagogas,
que nos dizem, atenção, toda esta formação para um meio ambiente sustentável depende do processo educativo. Então, assim, muito obrigada, professor Roberto, porque este é um aspecto que foi muito apreciado na própria CAPES, não, no sentido de que é um mestrado que inclui várias áreas. E o que nós queremos no final? Nós queremos que as pessoas se reconheçam como cidadãos desta região, vinculados no mundo, como a gente já disse, através dos nossos convênios, dos acordos que a própria instituição tem, mas com uma visão que saia da caixinha. Quer dizer, o bom operador do direito não é aquele que, numa palestra, cita todos os artigos. Como eu disse antes, o apenado, assim que entra no sistema prisional, a primeira coisa que ele pede é um código penal. Ele sabe de cor. Decorar artigo de lei não significa ser um bom operador do direito, ao contrário. Então, professor, eu acho que o direito se vê muito, por exemplo, na arte, não? E toda a questão da cultura local, um antropólogo, não, um geógrafo vem muito bem para este mestrado. Acho que esse mestrado, eu arrisco dizer, dos projetos que eu li, e como eu estou também avaliando projetos da CAPES, é um mestrado que mais possibilidades vai ter de um diálogo entre os saberes, de um movimento entre os saberes, entre culturas e, quiçá, entre religiões, não? Porque eu acho que é um mestrado que ele traz pessoas com formações diversas, com visões diversas, entendendo que direito não é igual à lei, não, que ultrapassa isso, e que o verdadeiro direito, um velho autor, Eugene Ehrlich, vai falar no direito vivente, é o direito das comunidades, não? É aquilo que está na comunidade. Por que uma lei pega e outra não? Então, a ideia é que os professores, aqui alguém falou do Paulo Freire, tenham a disponibilidade do aprender a aprender e construir. É claro, não, professor, que a gente tem uma caminhada, e quando a gente busca um projeto de pesquisa, nós teremos que ser muito fortes no sentido de dizer, bom, o mestrado é em Direito, tu tem formação em Geografia, como é que nós vamos vincular isso? Como é que o teu projeto está na linha de pesquisa, não? Qual é a tua publicação? Que projetos estás avaliando? Por isso, como eu falei antes para a professora Carolina, não, a importância da graduação, não? Porque a graduação vai nos sinalizando. E esse mestrado foi construído a partir da história que vocês têm nos cursos de graduação e da inserção na própria comunidade. Quer dizer, me parece que é uma grande injustiça essa instituição não ter ainda um mestrado em Direito. E vocês chegam com um mestrado completamente diferenciado. Um mestrado que propõe uma visão de um direito muito mais amplo. Talvez de um verdadeiro direito. Não? Talvez de um direito que questione por que alguém decide desse modo e alguém do outro modo. De um direito que é vivo, de um direito que pode se colocar no lugar do outro como um outro eu. Não? É realmente uma proposta diferenciada. Eu, particularmente, estou muito, muito animada. Muito obrigado, professor. Bom, mais alguém deseja fazer alguma... Senão eu vou fazer um questionamento, se a professora me permitir. Né? Eu queria fazer um, então, Viviane. Eu acho que o seu, com certeza, vai ser melhor do que o meu. Então, deixa eu fazer o meu antes, para não ficar ruim. Sandra, eu queria que você falasse um pouco, porque ainda não está solidificado no inconsciente coletivo a importância do mestrado e do doutorado profissional. As pessoas tendem a achar que o acadêmico, que é o que sempre existiu, é mais seguro, é clássico, quando, na verdade, eu vejo o jogo virando com muita velocidade para o lado dos programas profissionais, porque eles vão resolver problemas existentes, são fatos, são coisas concretas, são problemas da região, e não vão sair com um livro de teoria. Eles vão resolver problemas objetivos. E isso é muito mais importante para a regionalidade
do que sair uma nova teoria de negócios jurídicos. Eu acho que os programas, eu costumo dar sempre esse exemplo, aqui na Veiga de Almeida, o programa de odontologia teve uma dissertação que era uma pessoa que desenvolveu um vidrinho pequenininho, em vez de ser de colírio, era de gotinha para colocar na boca. Porque a pessoa que tem boca seca, eles desenvolveram uma saliva sintética, para que a pessoa pudesse colocar aquela gotinha. Então, quem tinha esse olho ressecado usava no olho, quem tinha na boca usava na boca. Esse foi o produto do aluno. É exatamente isso. A mestrado profissional, hoje, ele é mais importante no sentido de que ele foca na solução de problemas existentes e regionais. Por isso que eu acho que a Serra precisava tanto desse celeiro para começar a resolver seus próprios problemas de dentro, com os seus nativos, com os seus profissionais, com as pessoas que entendem esse negócio melhor do que qualquer um, né? Eu me lembro que quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, eles convidaram um professor americano para ajudar a escrever a Constituição do Iraque. Foi a passagem mais malgasta que eu já ouvi na minha vida. Porque você pode ser o constitucionalista que for. Se você está nos Estados Unidos e for escrever a Constituição do Iraque, você não vai contribuir com uma linha. Ou melhor, se contribuir, essa linha não vai ser lida, não vai ser considerada. Então, as pessoas, os atores serem da região que tem o problema, eles vão buscar a solução do problema, para mim, faz esse programa ser muito interessante. Muito interessante, de verdade. Não só para quem quer se habilitar ao magistério, mas principalmente as empresas tendem a começar a querer essa mão de obra profissional e qualificada, como é nos Estados Unidos, que a pessoa faz mestrado e doutorado para trabalhar em empresa, e não necessariamente para ser professor. Eu acho que eu preciso descasar um pouco de que a possibilidade de quem faz o estrito sensu é a docência. Não é só isso, e cada vez mais tem se construído no sentido de que não, é muito mais coisa, né? Então eu queria deixar essa pergunta / comentário. Obrigado. Não, muito obrigada. Muito obrigada. Nós, como os mestrados e doutorados profissionais, nós estamos rompendo com o conhecimento inútil. Sabe, quando o David Hume, 1700 e pouco, 1750, dizia: leis sobre a função social da propriedade da terra já encheram prateleiras de bibliotecas. As nossas teses e dissertações, elas continuam enchendo prateleiras. A gente faz aquela tese bonita, em capa preta, com letras douradas, dedica a Deus, ao pai, à mãe, agora ao Maradona, mesmo a gente sendo brasileiro, a gente dedica ao Maradona, a gente faz de tudo, mas ela fica lá engavetada. Dentro da CAPES, e o Leonardo sabe muito bem disso, foi muito difícil, assim como o professor Renato, o professor Roberto, que estão acostumados, foi muito difícil para a área do direito implementar o mestrado profissional, porque no direito se entendia que pesquisa é citar lei, que pesquisa é citar julgado, que pesquisa empírica é isso. Não é nada disso. O mestrado profissional, ele tem que devolver um produto, alguma coisa que seja aplicado, sem descuidar da parte teórica. O mestrado profissional, eu acredito que logo vai superar os mestrados acadêmicos. Por que isso? Porque o mestrado profissional, ele vai ter que me dar uma resposta para algum problema concreto. As grandes teorias, elas são importantes. Niklas Luhmann, quando chegou na Universidade de Bielefeld, na Alemanha, ele pediu 30 anos para fazer a pesquisa. Tá bem, na década de 60 se poderia ficar 30 anos pesquisando e trazendo uma teoria, mas são casos raros. Hoje nós temos mais de 200 programas no Brasil, nós temos uma produção de dissertações e teses que acabam sem ter uma utilidade. O mestrado profissional vem para romper com isso. Basta ver todos os pronunciamentos do Gustavo Siqueira, agora da professora Flaviane Bolzan, que dizem, não, o mestrado profissional, ele não vai descuidar da questão acadêmica, mas ele vai dar uma resposta. E, gente,
com a quantidade de problemas que nós temos, se nós não pensarmos numa pesquisa focada, num desenvolvimento local e regional focado, não tem sentido continuarmos existindo enquanto cientistas. Então, eu acredito que o mestrado profissional é o futuro, e é para onde a gente tem que caminhar. Não significa que a gente não vai poder pensar em teorias, não, mas tudo tem o seu lugar e o seu momento. Agora, nós temos questões emergentes, nós temos conflitos sociais emergentes, e nós precisamos dar respostas. E quando a gente fala num produto do mestrado profissional, de novo, não é salvar a humanidade, é um trabalho, é o colírio, que serve para uma coisa e serve para outra. O que nas nossas áreas que tratam de inclusão e que tratam de desenvolvimento sustentável, quais as propostas nós podemos fazer? Há uma cartilha, Lages tem toda uma história, não, com as cartilhas cidadãs e tudo mais, em função da participação. Uma cartilha mostrando como eu cuido do lixo seco, ou lixo hospitalar. O que nós sabemos sobre lixo hospitalar? Nada. Pouco e nada. E o impacto dele no ambiente é muito grande. Um trabalho sobre isso seria fantástico. Quer dizer, para onde vai o lixo hospitalar de Lages? Como é que nós estamos produzindo? Quer dizer, então, o mestrado profissional, quem vai trabalhar com este exemplo banal que eu estou dando, porque pessoas da área de saúde também podem fazer o nosso mestrado, ele terá que ver para onde está indo, como está sendo lidado, o que está envolvido nisso, quem é que está coletando lixo, que é um problema muito sério, né? A produção que nós temos de lixo que nós desperdiçamos vem sendo estudada há muito tempo. Bom, muito obrigada, professora Sandra. O professor Renato se inscreve para falar, então, com a palavra, professor. Pode falar você primeiro, depois posso. Claro. Ok, obrigada. Na verdade, a pergunta do professor Leonardo, né, e a contribuição dele, ele está dentro do que eu imaginava, né, do que eu gostaria de falar. Mas, enfim, numa perspectiva que demonstra-se um verdadeiro abismo entre aquilo que a gente considera Brasil real e Brasil formal, né, onde a lei diz garantir, né, lá no artigo 225 da Constituição, o equilíbrio ambiental, né, para as presentes e futuras gerações, né, mas, por outro lado, a realidade se demonstra, né, numa devastação ambiental nunca vista antes. A gente vê situações que não se via, né, o aumento de queimadas, de poluição. A minha pergunta seria como resolver essa dicotomia, né, e até que ponto a sustentabilidade e o desenvolvimento não se estabelece apenas como forma de promoção, né, de promover um discurso, sem realmente, de fato, resolver os problemas, seja de inclusão social, né, ou outros problemas, né, da nossa sociedade, mas que garanta efetivamente a dignidade humana para um mínimo existencial, né, que ultrapassem gerações, né, que seja intergeracional. Essa seria a minha pergunta. Gostaria de deixar registrado que muitos dos autores que a professora falou, eu tive contato no meu mestrado. Eu fiz mestrado em Caxias do Sul, em Direito Ambiental, e estou agora, né, no programa do DINTER, com o professor Leonardo, e estou trabalhando nessa área, né, que envolve o direito ambiental. Seria isso, professor. Eu acho que talvez o nosso programa de mestrado profissional venha para tentar resolver, né, esse problema e nos dar uma resposta, né, mesmo que no âmbito local, mas pensando no global. Obrigada, professora. Não, obrigada a ti, Viviane. Então, tu deve ter sido aluna do meu querido ex-aluno, do Jefferson Marinho. E o Jefferson sabe muito bem, através da teoria sistêmica, que cada vez que eu resolvo um problema, ao resolver, eu crio um novo problema. É isso que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer no mestrado. A tua pergunta é muito oportuna entre o Brasil real e o Brasil ideal, não? Como é que a gente vai resolver isso? A primeira questão é nos darmos conta que nós somos responsáveis por estes problemas.
Quando a gente analisa um problema social, um conflito social, não existe a separação entre sujeito e objeto. Quando eu estou analisando, eu, ao mesmo tempo, estou me analisando. Então, me parece que a primeira postura é de me colocar como responsável da situação que está aí, que está dada. Por quê? Somente quando eu vejo as minhas limitações é que eu posso ver a minha possibilidade. Quando eu digo que a fraternidade tem a função de ser desveladora de paradoxos, eu não posso deixar de reconhecer que eu, neta de imigrantes italianos e alemães, fui construída para ser racista. Eu não posso deixar de reconhecer que quando eu estou caminhando por uma rua às 6 horas da tarde, eu vejo um negro alto e forte, eu fico com medo. Porque somente quando eu me reconheço com resquícios de racismo é que eu posso modificar. Então, desvelar paradoxos é ver as minhas limitações para ver as minhas possibilidades. Então, este vai ser um tema que eu acredito que a gente vai trabalhar muito. Mais do que isso, nós precisamos parar de achar que o Brasil é o país do futuro. Então, eu não preciso fazer nada hoje, porque amanhã é certo que vai ser melhor. Não, amanhã não é certo que vai ser melhor. O futuro é alguma coisa que eu posso construir. O queridíssimo João Batista Erquenhoff, juiz de Vitória no Espírito Santo, aposentado, ele fala em direito e utopia. E ele diz, com Galeano e com outros autores, que a utopia é a antevisão de projetos futuros. É alguma coisa que não existe e exatamente porque não existe eu posso construir. Então, acho que este mestrado, ele parte de uma utopia muito antes de mim, talvez muito antes do próprio Leonardo, muito antes de ti, Viviane, não? Ele parte de uma utopia da reitoria, dos gestores, de terem um mestrado em Direito. E agora nós temos que concretizar. Concretizar como? Criando novas utopias. Utopias são diferentes de mito. O mito, nesta perspectiva de João Batista, é ahistórico. O mito é alguma coisa que me ilude. Onde come um, come 2 ou 3. Não, onde come um, e olha lá, 2 ou 3 é um outro papo, não? Então, acho que o nosso grande desafio é demonstrar que leis já encheram prateleiras, teses e dissertações inúteis já encheram prateleiras. Como é que nós vamos fazer a diferença para produzir uma inclusão social? Isso não significa que nós seremos perfeitamente maravilhosos. Ao contrário, nós só seremos reconhecidos enquanto cientistas muito mais pelas críticas que poderão vir como obra de arte do que pela beleza. Não? Eu acho que o nosso empenho, aqui alguém colocou a Stephanie sobre Paulo Freire, não? Paulo Freire, não, na última entrevista que eu vi dele, não, que eu acho que foi a última dele, ele diz, o repórter pergunta, como o senhor gostaria de ser lembrado? E ele diz, quero aprender a fazer essa pergunta. Eu quero ser lembrado como um homem que amou muito. E eu acho que nós, pesquisadores, precisamos nos reconhecer como alguém que, quando vê um objeto, um tema de pesquisa, não sente aquele frio na barriga, aquele tremor nas mãos, aquela vontade de buscar, aquela vontade do amor. E como é que a gente aprende a fazer pesquisa? Assim como a gente aprende a amar, fazendo, amando, errando e acertando. Perfeito, professora Sandra. Sim, o professor Jefferson foi meu professor, né? Ele dividiu disciplina com o professor Carlos Lunelli, né? Ambos foram orientados pelo professor Ovidio Batista, né? E prestando uma homenagem ao professor Jefferson. O Jefferson foi orientado por mim. Ah, no doutorado, então. Desculpa. O professor Jefferson, ele está adoentado, né? Inclusive em Porto Alegre, né? Então, desejamos melhoras a ele, né? É uma pessoa muito grandiosa em seu conhecimento. Bom, então eu passo a palavra ao professor Renato, né? Para que faça as suas considerações. Muito bem, professora Sandra. Só uma contribuição aqui, uma alegria muito grande, né? E
ouvindo, vendo e sentindo a sua fala, né, certamente você já é da família, porque veio ao encontro da nossa instituição. Quer dizer, uma instituição que tem sonhado e tem aplicado os seus sonhos, não é? Para a gente, para o professor Roberto, para o professor Giovanni, para o Sumiro, a gente que está aí desde o início dessa história aqui. Temos pessoas como você que são importantes estarem perto de nós, né? Eu lembrei de uma, na tua fala, só para dar uma contribuição para os nossos acadêmicos e para a sua fala também, quer dizer, corpos dóceis, mentes vazias, corações frios, como diz uma autora aqui, claro que é inspirado em Foucault, né, a Ierecê, do Rego Beltrão, uma amiga minha aqui de Santa Catarina, né, e que ela trabalha justamente, e esse mestrado ele vem trazer isso aqui para nós. Né? Eu tenho certeza que essas vagas serão altamente concorridas. Quando nós trouxemos aqui para o nosso mestrado transcultural, nosso, da Unifavest, em letras, ele é realmente inter e transdisciplinar, né? E ele assustou um pouco a região aqui, porque as pessoas estavam acostumadas, tá, mas como um produto que... Hoje, as pessoas estão percebendo que aquele professor, aquela professora que está lá, aquele profissional de ciência da computação que está fazendo o nosso mestrado, inclusive tem pessoas formadas em Direito fazendo esse nosso mestrado transcultural, que eles perceberam que eles continuaram a trabalhar, reduziram um pouco a carga, mas continuaram a trabalhar e conseguiram aplicar o que eles estavam trabalhando na sua pesquisa, nesse pé no chão aqui na nossa região. Realmente é comprovado que os sonhos do nosso reitor, os nossos sonhos de pensar as coisas e efetivar esses sonhos é fundamental, e esse mestrado ele vem para contribuir com isso. Quando nós implantamos aqui, né, o nosso primeiro evento de simpósio internacional, o primeiro evento, né, foi justamente o Simpósio Internacional de Desenvolvimento Sustentável. E quando eu apliquei o evento, estava um pessoal muito acostumado com essa questão, eu trouxe alguns colegas internacionais, na época era até caríssimo para trazer o pessoal da Argentina, do Uruguai, de outros lugares, né? Quer dizer, de todo mal sempre tem alguma coisa boa na pandemia que a gente pode, digamos, nesse último simpósio, personalidades do mundo inteiro. Mas o que eu quero dizer é que aí eu propus assim, eu pensei, pô, vamos fazer em forma de TED, sabe? Cada um vai falar 15, 20 minutos, tem que sair do simpósio com algo escrito que possa ajudar no desenvolvimento da região aqui da Serra Catarinense. E realmente, se a gente, por isso que quando a gente acredita, né, eu lembro do Paulo Freire, né, quando ele diz assim, quer dizer, sonhamos com uma escola, com uma sociedade, com uma cidade que, sendo séria, não precise ser sisuda, né? Então, isso carrega para mim. Então, nós tivemos vários trabalhos que estão lá na biblioteca, aqui desses anais que saíram, por exemplo, do primeiro simpósio internacional sobre desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a juridicização da economia e a sustentabilidade na Serra Catarinense. Outro, falando sobre a comercialização e armazenamento de sementes de araucária e a questão judicial no Planalto Catarinense. Desenvolvimento sustentável e produção de alimentos com saúde e meio ambiente. Então, são vários trabalhos que saíram, todos em forma de TED, e alguns palestrantes, doutores, amigos da gente, diziam assim, mas eu não vou para lá para falar só 20 minutos. Só que no final, a festa foi tão grande, lá às 10 horas, 22 horas, que o pessoal participou e percebeu que daquela provocação, daqueles artigos escritos, daqueles resumos para publicação, gerou um debate e uma produção que aguçou a região. Então, o que nós esperamos, o que nós acreditamos, né, com a sua liderança, com a liderança do professor Léo, e com o nosso acolhimento aqui, todos que vierem a fazer realmente esse mestrado, tenho certeza que o farão, estarão realmente para colocar em prática esse produto, esse sonho, sem perder o processo intelectual. Então, nós estamos aqui para romper realmente paradigmas e tenho certeza que nós vamos construir. Então, como nós podemos construir pedagogos, como eu, por exemplo, que trabalha essa questão das abordagens educacionais democráticas, né? Educação como uma formação política, né? Que é inevitável, quer dizer, o ser e o dever ser da educação. Quer dizer, se nós temos uma Constituição de 88, se nós temos uma lei de diretrizes e bases, se nós temos
toda a construção dos próprios PCNs que culminaram com a BNCC de 2016, que não tem nada a ver com 2016, porque ele é um fruto de uma construção, principalmente da década de 2000. Quer dizer, essa formação, esse entendimento político é que nós esperamos e acreditamos com esse mestrado. Que as pessoas tenham consciência de como que nascem as coisas e por que os CONAIs, que eu participei, os processos de redemocratização da educação que a gente participou em 85, não é uma lei que saiu em 2016. Então, essa reflexão é que eu espero com esse mestrado, eu tenho certeza que teremos, principalmente que a tua fala que me inspirou, e só quero então te parabenizar e fiz essa contribuição para desejar, então, muitas boas-vindas e nós estamos juntos nessa caminhada para desenvolver todo esse processo intelectual da Unifavest. Um grande abraço, professora. Beijos, seja bem-vinda. Muito, 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 muito obrigada. E eu acho que quando a gente fala em democracia, a gente tem que perguntar o quanto a democracia é democrática e entender que a democracia é um processo de luta por ela, porque nós achamos que colocar na Constituição uma série de direitos estava tudo resolvido, e não está tudo resolvido. Sabe, professor Renato, eu fui como observadora internacional quando houve o golpe político no Paraguai. Em menos de 22 horas, se destituiu um presidente, se fez um processo de impeachment, contando as horas da noite, foram 16 horas. Se o presidente era padre, tinha um monte de filhos, isso não está em jogo. O que está em jogo é que a democracia, ao mesmo tempo que cria mecanismos que podem efetivar a democracia, ela pode criar mecanismos contrários a ela se nós não estivermos vigilantes. Por quê? Porque nós colocamos na Constituição uma série de valores e não colocamos programas. Como eu vou efetivar? O que é efetivamente a democracia? E a gente achou que bastou declarar a democracia e ela está feita. Não, a democracia é um processo em construção, não, professor? E eu acho que este processo de construção, ele passa muito por essa reflexão das mais diversas áreas, sabe? De que modo um pedagogo pode ensinar um jurista, e de que modo um jurista pode ensinar um pedagogo, de que modo nós vamos estar dispostos ao processo de aprender a aprender, e entender que nós aprendemos muito mais com os nossos alunos, não, do que com todas as nossas leituras, porque é o nosso laboratório. E aqui é que entra o mestrado profissional, sabe? O que eu estou aprendendo? Uma região com produção de araucária, de pinhão, não? Nós temos tanta coisa para descobrir, o pessoal da agronomia pode entrar neste curso. Quer dizer, o que nós fazemos? Nós vamos em restaurantes chiquérrimos comer uma farofa de pinhão, que foi inventada por uma nona, por uma avó, que está na serra, que vem produzindo há muito tempo. Quer dizer, a valorização da questão do turismo, da agricultura, da riqueza cultural que nós temos, não? Porque isto é direito. Direito é vida. Direito é tratar daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Um grande professor argentino, Carlos Maria Cárcova, escreve sobre a opacidade do direito. Ele diz que o direito está presente em todas as nossas relações. Então, muito obrigada, professora. É um sonho que a gente tem que sonhar juntos. Muito obrigada, professora Sandra. Professor Leonardo gostaria de falar, então a palavra é sua. Não, eu gostaria de fazer só uma última observação, pegando esse último gancho seu. Eu acho que por conta da pandemia, algumas coisas vão se reconfigurar na nossa sociedade, né? Hoje em dia, acho que a pandemia igualou muitas pessoas, né? Não adianta você ter uma Mercedes e um Porsche na sua garagem se você não pode sair de casa. Então, de uma certa maneira, o dinheiro passou a valer menos. As coisas passaram a valer menos, porque você pode dinheiro para a Europa, mas a Europa está fechada, você não pode viajar. Você não pode viajar para os Estados Unidos, que o presidente não deixa entrar. Então, assim, ficou tudo um pouco pinguinizado, como dizia o Vará, né? Tá tudo muito parecido com um pinguim. Todos iguais. Agora, eu tenho uma coisa interessante, que eu acho que é um mote,
que Lages é a capital nacional do turismo rural. E o turismo rural é uma coisa não explorada até agora, não tanto explorada até agora, mas que eu vejo como com um futuro muitíssimo promissor. Primeiro, que você não pode ir para o exterior. Segundo, que é uma coisa que você não conhece. Terceiro, que é um turismo em que as pessoas ficam espaçadas. Não é a Disney que você fica numa fila apinhado. Você fica espaçado no turismo rural. Então, as pessoas hoje vão tender a conhecer mais o Brasil em programas como Bonito, como coisas que você vai poder ficar, não se aglomerar. Eu acho que vai ser uma tendência comportamental. E essa região tem todo esse potencial de capital nacional e no entanto, isso vai começar a acontecer. Eu vejo algumas coisas acontecendo, eu vejo as cidades diminuindo a sua densidade, porque eu costumo dar sempre o exemplo, nas falas que eu tenho feito, a pessoa ela trabalha no centro da cidade e ela mora no centro da cidade, então ela paga caro para isso. Mas ela tem uma casa a 1 hora de distância que ela só gasta para manter, porque ela nem visita. Por que ela não vai morar na casa dela, já que ela vai poder trabalhar online, porque muita coisa vai ser reordenada nesse sentido, né? Os Estados Unidos, inúmeros escritórios de advocacia já entenderam e não vão voltar para o presencial, ou seja, o preço dos imóveis em Nova York vão se derrubar, e no centro do Rio a mesma coisa. Não justifica ter 3 andares de escritório se você fez 1 ano funcionar e funcionou bem, sem precisar daqueles 3 andares. Então, assim, eu acho que economicamente os centros vão ficar reconfigurados e vai haver uma interiorização que, pela primeira vez, vai levar o dinheiro para o interior, porque as pessoas vão preferir morar 1 hora, 1h30, 2 horas do seu local, que ela não precisa mais estar presencial. Isso tende a reconfigurar o Brasil economicamente nesse próximo momento. E eu acho que essa vocação de Lages também é interessante, porque esse novo turismo, eu vejo ele de uma forma bastante simpática, porque eu acho que vai ser uma nova... usar máscara vai ser uma coisa que não deve sair de costume tão cedo, e a ideia é você procurar lugares que você tenha mais distanciamento das pessoas. E eu acho que, enfim, porque você fez essa menção ao turismo, eu falei, gente, resolver esses problemas, explorar essas coisas, é um outro caminho que vai ter problemas e os problemas precisam ser solucionados. Então, eu queria fazer só pegar essa história, né? Que o futuro está aí. Eu acho que o futuro do turismo está nesses novos destinos, né? Menos aglomeração e mais apreciação, uma coisa mais contemplativa, né? Eu vejo isso acontecendo já, né? Isso acontecendo nesse momento. Enfim, era o comentário que eu queria fazer. E aqui junta, né, Leonardo, direito do consumidor, turismo, agronegócio, junta tudo. E é essa a perspectiva do direito, né? Não, bom, a Roberta está dizendo, a gente está falando aqui do ladinho, não, sobre o livro, sim, do prefeito de Dirceu Carneiro, a força que vem do povo, não, a força, peraí. Democracia participativa em Lages, tinha um nome, a força que vem do povo, a força do povo. A força do povo, democracia participativa em Lages. E eu acho que, né, o Roberto, está colocando, né, professor Roberto, ou se a gente perdeu, a gente tem que buscar, não? E a gente só tem uma forma de encontrar, se tiver perdido. Vamos lá, essa é a nossa função. Bom, então, mais uma vez, professora Sandra, gostaríamos de agradecer, né, pela grande oportunidade, pela grandiosidade da sua fala. Fiquei muito feliz em saber que foi orientadora do professor Jefferson. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram, né, todos aqueles que prestigiaram esse evento, né, numa sexta-feira à noite. Nem sempre é tão fácil, né, trazer as pessoas, mas com certeza trata-se de um público qualificado
e que certamente fará parte do nosso programa de mestrado profissional em Direito e Sustentabilidade, além de utilizar, né, aqueles que não participarão do programa, né, vão utilizar esse conhecimento nas suas rotinas de pesquisa, né, nas suas experiências diárias. Então, agradeço imensamente a todos, né, em especial toda a direção da nossa instituição, professor Renato, professor Roberto, professor Giovanni, que não pôde estar presente, né, professora Soraya, professor Seniro, enfim, agradeço a todos. Então, tenhamos uma boa noite, né, e os alunos que precisam, né, somente para que a gente deixe registrado, né, os alunos que precisam validar as horas, né, precisam preencher o formulário que eu deixei ali no chat, ele tem que ser respondido até às 22 horas, certo? Então, boa noite a todos, um forte abraço e até a próxima.